Então, numa sociedade socialista, ela caminha no sentido da extinção do dinheiro. Você vai usar uma coisa para fazer a mediação, evidentemente. Você não vai chegar lá com a maçã para trocar por não sei o quê. Mas essa coisa é apenas uma expressão da cota da riqueza a qual você tem acesso, a título pessoal, inclusive. Tá entendendo? E claro, numa sociedade socialista, por que não? As pessoas podem receber incentivos pela conquista que elas fazem. Não vai ser eu que vou definir isso aqui no podcast. Vão ser as pessoas que vão definir na sociedade. Se, por exemplo, se constatar que tem pouco incentivo para pessoas que têm descobertas novas, inovações e etc., pode-se dar incentivos para quem fazer. Por que não? O que não vai acontecer é apropriação privada dos meios necessários para produzir, que vai fazer com que a massa das pessoas trabalhe para enriquecer quem não está fazendo nada. Você está entendendo? Mas gratificar alguém que fez alguma coisa, por que não? Qual o problema nisso? É aí que entra a teoria da mais-valia? É nesse caminho que a gente está seguindo agora que isso entra? A teoria da mais-valia está aí. O que é a mais-valia no fim das contas? Toda sociedade tem trabalho excedente, né? Até um caçador numa tribo indígena, se ele não tiver o que comer enquanto ele caça, não tiver as armas já prontas para poder ir caçar, por exemplo, ele está ferrado, né? Por que é um trabalho excedente? Tem uma parte do que a gente produz que nós utilizamos. O trabalho excedente é o trabalho necessário, por assim dizer, que nós utilizamos para o nosso consumo, para a nossa sobrevivência, no nosso dia a dia. E tem uma parte que ela é socialmente acumulada para a própria manutenção da sociedade, né? Só que no capitalismo, todo esse trabalho excedente ele é de propriedade do capital. Então a questão do socialismo não é as pessoas não se apropriarem das coisas, não é o fim da propriedade nesse sentido. Em toda a sociedade as pessoas se apropriam das coisas. A questão aqui é que tudo aquilo que move a sociedade, que permite a você ou eu fazer qualquer coisa, é de propriedade do capitalista. Tá? Então, todas as pessoas, elas trabalham, elas ficam só com o necessário para elas sobreviverem em alguma medida e todo o restante é apropriado pelo capitalista. Com qual finalidade? Que ele acumule mais. Que ele utilize para acumular mais e utilize para acumular mais. Só que a gente já discutiu aqui que isso não necessariamente coincide com melhorias para a sociedade no seu conjunto, em termos de emprego, em termos de salário, em termos de desenvolvimento. Por exemplo, nenhum capitalista brasileiro quer industrializar o Brasil. Por quê? Porque eles são do mal? Porque tem a conspiração? Não. Porque ele não tem o conhecimento técnico. Isso está na mão de capitalistas estrangeiros. O que ele vai preferir? Começar a explorar minério de ferro, que vai dar retorno para ele amanhã? Ou investir numa indústria aeronáutica que ele vai levar 10 anos para ter conhecimento suficiente para colocar isso aí na rua? O que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo a ver com a nossa vida. Porque a indústria de minério de ferro emprega 10 vezes menos que a aeronáutica. A Vale pode até empregar mais que a Embraer, mas a Vale produz minério de ferro que dá conta de uma fração gigantesca da produção chinesa. Agora pega a quantidade de minério de ferro para produzir o avião e compara com a quantidade de trabalhador necessária para produzir aquele mesmo avião. Muito maior. Então, todos esses problemas no Brasil hoje estão apagados. Está fora do debate público. Se transformou numa discussão assim etérea, vazia, você está entendendo? Dos indivíduos do bem e os indivíduos do mal. Os problemas estruturais da sociedade estão todos apagados. Eu vi um vídeo teu sobre, acho que era Uzi Minas, que tu explicava essa questão da mais-valia e mostrava quanto de lucro a empresa tinha tido e quanto que tinha subido o salário dos trabalhadores. Aquilo me impressionou bastante. Acho que esse é um bom exemplo para explicar para as pessoas como funciona essa lógica. Eu vou deixar o anuário aqui com vocês. Aqui nós fazemos os 250 maiores do Brasil. Nós temos uma base de dados no Laese no Brasil de mais ou menos 1.000 empresas, das maiores, de todos os setores. E nós fazemos esse cálculo empresa por empresa. Né? Então o que a gente faz? A gente desconta todos os custos que a empresa tem. Né? Então, isso aí, todos os custos com maquinaria, com depreciação das máquinas, com matéria-prima, os custos operacionais, com administração, com venda, etc. Pega só o valor adicionado naquele estágio da produção. Pega o líquido. Ou não? O líquido é um pouco diferente. O líquido é o que sobra para o capitalista no final. Tá. A ideia é de lucro líquido. Né? É só o valor adicionado. Esse é um conceito que está até na contabilidade hoje. Ou seja, porque se você produz um carro, você utilizou aço, por exemplo. Só que não foi a indústria do carro que produziu o aço. Ela comprou o aço e vai ter que pagar por ele. Então, quando você pega o preço final do carro, uma parte ali é o aço. Esse aço foi produzido lá na siderúrgica, não foi produzido na montadora. Então, para mim analisar a exploração na montadora, eu tenho que tirar
o custo do aço para saber qual foi o valor novo que os trabalhadores da montadora adicionaram àquele produto. Essa é a ideia. Tira os custos todos. Pega só o valor novo que é incorporado. Entendi. O que fica com o trabalhador e o que é apropriado. O que é apropriado pelo dono da empresa, os proprietários ou os acionistas da empresa, pelos bancos, que fica com um pedaço desse lucro na forma de juros, porque participa do financiamento, e pelo Estado, que também que financia e dá aí, por assim dizer, suporte para essa coisa toda. Podemos ter ocasião de discutir mais sobre o Estado. Mas assim, as diferenças, elas são assim, abissais, gigantescas. O cara normalmente, em vários setores, vai variar de setor para setor, numa jornada de 8 horas, 1 hora de trabalho ele já pagou o salário dele, 1h30. Na mineração no Brasil é até mais espantoso, 30 minutos, 25 minutos, 40 minutos. O restante é só para ir pro... O restante é só valor adicionado para os proprietários, para os bancos que ficam com juros, e um pedaço muito pequeno para o Estado, tá? Porque o imposto no Brasil, raramente ele incide sobre o lucro. Sim. Ele incide sobre o produto no final. Então isso entra como custo no produto, porque o cara vai ter que vender o produto R$50 mais caro por causa do imposto, ele bota R$50 mais caro e paga o imposto. Quem pagou foi você que vai usar o produto. Tá entendendo? Para a empresa, só pode prejudicar no seguinte sentido: ela pode reclamar que se o imposto fosse menor, ela podia vender mais porque o preço era mais barato. Mas em termos de rentabilidade, nem conta. Tanto que nos relatórios econômicos da empresa, esse imposto nem entra. A receita líquida das empresas já é tirando os impostos sobre o produto. Sim. Eles nem consideram isso para mostrar a rentabilidade para os acionistas, por exemplo. Tá? Então são diferenças abissais. O que significa hoje? Significa 45 milhões de pessoas no Brasil, por exemplo, trabalhando para manter um grupelho de 30, 40 mil. As pessoas que são proprietárias no Brasil de empresas, por exemplo, com mais de 100 trabalhadores, e olha que os grandes capitalistas nem são empresas com 100, tá? São empresas com milhares de trabalhadores. Mas a gente faz um estudo também pelo ILAES, instituto que eu trabalho, a gente utiliza muito isso. As pessoas no Brasil que são proprietárias de empresas com mais de 100 trabalhadores são 40 mil pessoas. Você está entendendo? As empresas com mais de 1.000 trabalhadores, se a gente pegar os 100 maiores grupos econômicos do Brasil, eles produzem uma quantidade de receita que é 70% do PIB brasileiro. E uma quantidade de valor adicionado que é 30% do PIB brasileiro. Também temos esses estudos e tudo. Então, 45 milhões de pessoas trabalhando para 40 mil e principalmente para umas 500 mil dentro dessas 40. Que o capital tende sempre a concentração cada vez maior. Porque na concorrência, quanto maior o capital, mais chance você tem. O YouTube, por exemplo. O YouTube foi uma ideia legal que um grupo de pessoas teve nos Estados Unidos e tal. O que aconteceu com o YouTube depois de 1 ano que ele foi lançado? A Google comprou. Ah, sim. Isso é uma constante no capitalismo, né? Total. A grande empresa vai lá e vai engolindo as outras e vai pegando para ela, né? Claro. O que rege a concorrência é o tamanho do capital que você tem. Quanto maior é o seu capital, ainda que você tiver a ideia errada, depois você vai lá e compra de quem teve a ideia certa. Sim, acho que o Starbucks fazia isso também, né? Comprava pequenas cafeterias na quadra para não ter a concorrência, né? Sim, Petri, eu trabalhei na ciência da computação, cara, que eu formei até eu entrar no ILAES, estudo que eu estou hoje, por 9 anos. Trabalhei em algumas empresas diferentes, em várias coisas. Eu me lembro que quando eu trabalhava na computação, ainda era uma área nova, eu me formei lá para 2007, estava começando a crescer. Tinha uma empresa americana, que eu me esqueci o nome dela agora. Sei que ela chegou no Brasil, ela fez uma pesquisa das maiores empresas de computação, de produção de software do Brasil, pegou as 10 maiores e comprou 9 das 10 maiores. Ela entrou no Brasil comprando 9 das 10 maiores empresas do setor que tinha no Brasil. Né? Eu me lembro, a maior empresa que eu trabalhei, que eram 500 programadores, assim, numa única sala, né, com aquelas baias e tal. O grande objetivo da empresa dos proprietários, era que ela desse certo. E o que era a empresa dar certo? Uma grande ia comprá-la. Sim. Então eles faziam todas as certificações, todas as coisinhas e tal, para servir de cartão de visitas. Eu nem sei o que aconteceu depois com essa empresa, fiquei até curioso, não me lembro, não sei. Servir de cartão de visitas para vender para uma empresa gigante. Né? O único momento em que há uma maior, digamos assim, diversificação são quando surgem áreas tecnológicas novas.
Não é à toa que a maioria dos exemplos que as pessoas dão hoje dos heróis do capitalismo vem dessas áreas da computação, dos sistemas operacionais, Microsoft, Apple e tudo mais. Mas tão logo a área se estabelece como uma área forte, que vende muito e que acumula muito capital, ela se centraliza muito rapidamente. Uhum. E as outras empresas menores fazem parte da cadeia de produção da gigante. Entende?